Eu quero que você seja muito bem-vindo, sinta-se em paz, em família. Esta é a comunidade cristã Missão Evangélica. E aqui estamos na Tijuca com o propósito de abraçar cada ovelha, abraçar cada família, nutrir espiritualmente, pastorear o rebanho de Deus e juntos somarmos forças para a expansão do reino de Deus, a expansão da palavra. Nosso objetivo é a grande comissão cristã, é a nossa comissão, que é a pregação do Evangelho, a salvação de almas, a transformação de vidas, a formação da comunidade cristã no século 21, juntos influenciarmos pessoas, levarmos Cristo às pessoas. E é Cristo quem transforma e faz a obra. Oh, louvado seja Deus! Você sente-se chamado para isso, torne-se parte da nossa família, venha nos conhecer, tá bem? Então, hoje, sexta-feira, é a nossa oportunidade de cada sexta-feira irmos em busca do conhecimento e da prática da oração. Nós queremos que a Igreja de Jesus, ela tem algumas bases, são elas as principais: o ministério da palavra, o ministério da oração, e fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, quando a igreja tem estas áreas bem distribuídas, certamente haverá saúde espiritual. Então, nesta hora, nós temos aqui uma lista, neste culto, nesta live, pedidos de oração, famílias, pessoas. Você aqui no chat, por favor, coloque aí o seu pedido, a sua oração, compartilhe para os grupos, vamos fazer esse movimento. Lembrando você que nós temos o nosso canal do YouTube, @Missão Evangélica, CC_Missão Evangélica. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, por favor. Se você ainda não fez, faça. Compartilhe o nosso canal do YouTube. Fale com sua família, com seus amigos, com irmãos. Peça para se inscrever no canal. Mostra lá a nossa playlist com os estudos bíblicos. Vamos fazer esse trabalho crescer para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos agora à palavra de Deus, vamos ao estudo da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, 7h34. Este é um momento de absoluta importância para a igreja de Deus, a igreja de Cristo Jesus, poder crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 12. Esse é o texto desta noite, a nossa proposta de estudo e de crescimento para esta noite. E o tema extraído desse texto: me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Tantas vezes nós pedimos a Deus sinal, não é verdade? Sinal, sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal. Há vezes que Deus, pela misericórdia, pela graça, Ele responde esse pedido, Ele concede lá um sinal. Mas em termos gerais, nós precisamos entender um pouquinho mais profundamente essa questão. Então me dá um sinal. Isso é uma oração de quem confia em Deus, ou é um pedido de quem é incrédulo, de quem está desconfiando, de quem não tem segurança no Deus que está servindo? Então vamos lá, Marcos 8, 11 e 12. Dentro desse contexto, que é uma das formas de olhar para esse tema, há outras maneiras de olhar também, mas uma das formas principais de olhar para esse tema está aqui. Marcos capítulo 8, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém,
arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Veja, a esta geração não se lhe será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, você percebe que há uma questão aqui. Jesus está dizendo: olha, se você é como essa geração aqui, se você está pedindo um sinal como esta geração aqui pediu, a resposta é a mesma. Então, esta é uma forma de olhar para este tema e que nós precisamos sondar os nossos corações para podermos nos colocar diante de Deus e crescer no conhecimento bíblico. Vamos buscar esta orientação nesta noite e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, Tua palavra é maravilhosa, Tua palavra é poderosa, ela é maravilhosa, ela nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, consola, exorta, admoesta. A Tua palavra nos torna aptos para viver a Tua vontade, ela trabalha em nossos corações, faz uma faxina, uma limpeza, toda uma preparação em nossos corações para que possamos crescer como varões, varoas de Deus, como servos de Deus, amigos de Cristo, possamos crescer em graça, em conhecimento e podermos então despontar uma vida espiritual amadurecida, uma vida espiritual sólida, em nome de Jesus. Paizinho, fala aos nossos corações, ensina-nos, Pai, mais sobre a Tua vontade. Nós queremos Te agradar, queremos viver para o Teu inteiro agrado, em nome de Jesus. E que durante a pregação, Pai, e durante as orações aqui feitas, tanto aqui quanto meus irmãos que estão aqui comigo, presbítero Valdécio, irmão Eliardo, e na sua casa, cada ovelha que está aí, congregando, fazendo o seu pejique, os diversos irmãos que estão agora conectados, durante este hora de live, Pai, sobrenatural de Deus esteja acontecendo, pessoas curadas, saradas, libertas, fortalecidas, descobrindo coisas novas de Deus, aprendendo mais sobre Deus, se fortalecendo em Cristo Jesus. Oh Pai amado, sim, em nome de Jesus, queremos viver como cristãos sólidos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. E a amada igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Ovelhinhas amadas, benditos é o Padre, abençoados em Cristo Jesus, mais do que vencedores, família na fé, povo de Deus. Assim como na primeira multiplicação dos pães e peixes, você se lembra? Jesus estava lá pregando, tinha uma multidão de 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, mais de 10.000 pessoas ali, todo mundo com fome, todo mundo precisando forrar o estômago, e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Assim como nesta primeira multiplicação, diante desta necessidade do povo de se alimentar, Jesus, que é cheio de compaixão, cheio de ternura, cheio de amor e tem poder para livrar, tem poder para dar provisão. Jesus, presente, compassivo e misericordioso, nos mostra em sua palavra, pelo menos aqui, duas coisas. Primeiro, ele multiplicou, nós acabamos de ouvir isso, ele multiplicou, ele fez um milagre, mas o entendimento dos discípulos era tardio. O entendimento dos discípulos era sempre
sabe, meio que pegando no tranco. Já viu aquele Fiat 147, quando mistura óleo lá no carburador e sei lá o que, e tem que pegar no tranco? E eram os discípulos, somos nós. Às vezes, grande parte delas, tardios em perceber, em entender a vontade de Deus, entender o que o Senhor Jesus está fazendo. O texto mostra claramente essa dificuldade dos discípulos. Alguns teólogos colocam como uma palavra um pouco mais forte. Ele diz que alguns teólogos dizem que os discípulos fracassam espiritualmente diversas vezes ao mostrar falta de fé, confiança, entendimento, falta de entendimento. São fracassos espirituais. Eu estou sendo um pouquinho mais comedido na palavra, porque você sabe, isso é uma realidade de todos nós. Nós temos grande parte das vezes uma dificuldade de entendimento para perceber e discernir o que é que Deus está fazendo. Não é verdade? Então o texto mostra isso claramente e associa essa dificuldade dos discípulos ao fracasso dos fariseus. Porque os fariseus, eles sim, eram absolutamente fracassados espiritualmente. Por quê? Porque eram incrédulos. Eram incrédulos. E a palavra de Deus associa essa dificuldade dos discípulos com o fracasso dos fariseus. Diz, olha, está vendo aqui um paralelo. Essa dificuldade de vocês de entendimento, vocês estão na igreja, vocês estão andando com Jesus, vocês estão vendo o mestre operar e estão tendo aí essa dificuldade de entendimento, igual aos fariseus, igual aqueles religiosos hipócritas, igual aqueles homens cheios de si, incrédulos. Então, os fariseus colocaram Jesus à prova, discutiram com Jesus. Será que esse Jesus aí está falando quem ele pensa que é? Ele pensa que é maior do que Abraão. Vamos pegar esse cara, vamos acabar com ele. E sempre procuravam uma maneira de envergonhar Jesus, de colocar Jesus contra a parede. E aqui o texto mostra que eles, tá bom, vamos lá discutir com ele, vamos pedir um sinal para eles. E olha, em Marcos 6,34, veja o que a palavra diz. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Jesus tem compaixão dos seus filhos amados. Deus seja louvado. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, a hora já está avançada. Manda eles embora, para que ao passar pelos campos ao redor das aldeias, eles comprem para si o que comer. Porém Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar essa gente toda para comer? E ele lhes disse: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam: temos 5 pães e 2 peixinhos. Então respondeu Jesus. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Fizeram, repartindo-se em grupos de 100, 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem a todos, repartiu também os peixes. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços dos pães. Ainda sobrou 12 pães e 12 cestos. Então, amado, note que os discípulos estão ali, diante daquele que andou sobre o mar, diante daquele que ressuscitou Lázaro, diante daquele que fez grandes milagres, transformou água em vinho, seu primeiro milagre em Caná da Galileia, aquele que deu vista aos cegos, tantos milagres, curou a lepra. Então, amado, e aqui para multiplicar os pães, estavam
Ah, não, manda essa gente. Jesus, não, dá-lhe vós meio de comer. Mas como é que a gente vai fazer isso, Jesus? Sabe que a gente não tem condições para isso, como é que vai fazer? Então, amados, essa era a dificuldade dos discípulos. Agora, Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão, e não apenas compaixão, ele tem poder para suprir esta ação compassiva. Ele tem poder para prosperar, ele tem poder para dar a provisão. E nós que somos discípulos, estamos seguindo as pegadas do Mestre. Então Jesus está trabalhando o discipulado, fazendo discípulos. Jesus está mostrando na prática o que é fazer discípulos, e de fazer discípulos. Diz que Jesus se compadeceu daquela gente. E o que Jesus fez em primeiro lugar? Passou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Então o que nós estamos aqui fazendo, amado? Ensinando a palavra, pregando a verdade de Deus, contando com a ação do Espírito Santo que opere sinais e maravilhas, como nós temos testemunhos para dar daqui a pouco, como toda semana a gente tem agradecido a Deus, testemunhos. É o Senhor multiplicando os pães e os peixes, é o Senhor Deus fazendo milagre, fazendo a obra. Então, amados, é maravilhoso ver aqui como Deus toma conta dos seus filhos de um modo extraordinário. Ele diz: eu tenho compaixão desta gente. Isso é maravilhoso. Amado, quando você chega na igreja, você precisa saber que a liderança espiritual da igreja, que os irmãos em Cristo Jesus, todos são ensinados e são discipulados a ter esta compaixão, a ter um sentimento de empatia. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando sobre a dificuldade de uma senhora que tinha acabado de perder o marido, já uma senhora idosa, e sempre ela, no nosso fanpage da igreja, ela cumprimenta, ela bota lá o bom dia, coloca uma florzinha, e a gente coloca lá aquele amei, aquele coraçãozinho, está sempre dando essa moral, chegando junto, para dar esse apoio. Olha, você não está sozinho, estamos aqui. Aí essa pessoa: eu não fico alimentando esse tipo de sentimento, não. Eu disse: a questão é que você não sabe o que se chama empatia. Talvez você nunca tenha sofrido a dor da perda, mas nós somos chamados a ter empatia, a tratar o sentimento das pessoas. Então, amado, quando você chega na igreja, você tem aqui irmãos, família, há compaixão. Nós temos compaixão no coração, porque nós somos carentes dessa compaixão de Jesus. Se nós estamos aqui de pé, se nós estamos aqui projetando sonhos, sabe, realizar e fazer, é porque Deus é misericordioso, amado. É porque Deus é um Deus compassivo. Se Ele não tivesse compaixão de nós, não sobraria ninguém. É maravilhoso ver esse cuidado de Jesus. É maravilhoso ver que Ele opera em nosso favor, mesmo quando nós não compreendemos os caminhos dEle. Mesmo quando a gente parece meio que barata tonta, cego em tiroteio, poeira no deserto, as tranças do careca. Ou seja, mesmo quando a gente está totalmente inadequado ali na história, não sabe que tem perna nem cabeça, não está meio que perdido, cego em tiroteio. Amado, Deus está operando. Ou seja, você não precisa ter aquela neurose de que você tem que saber de tudo, dominar tudo, conhecer tudo, ter todo o controle absoluto, o soberano nessa terra. Amado, faça o seu melhor, busque excelência, seja diligente, procure fazer as coisas com excelência. Mas, irmão, livre da ansiedade, livre-se da ansiedade, livre-se do perfeccionismo, livre-se dessa uma cobrança, autocobrança, sabe, exagerada, de que você fica lá se corroendo,
Às vezes a pessoa tirou a manhã de um dia para ir à praia e fica lá vendo a maresia, sabe? E ir lá respirando um arzinho da praia, e a pessoa às vezes vai com um sentimento de culpa. Ah, eu deveria de estar agora lendo aquele livro, eu deveria agora de estar visitando aquela pessoa, eu deveria agora de estar, sabe, amado? Calma, dá uma puxadinha aí no freio de mão. Amado, mesmo quando a gente não tem o entendimento de tudo que está à nossa volta acontecendo, e nunca teremos o entendimento absoluto de tudo, todas as coisas, amado, Deus está cuidando de você. Então, calma, descansa teu coração, deposite em Deus a sua confiança, deposite nele a tua alma, questiona a tua alma quando ela estiver com dúvida, critique a dúvida, amado, duvide da dúvida, faça como Davi, porque está abatida, ó minha alma, porque alma você se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então quando vier aquele sentimento de ansiedade, olha você deveria, olha você, duvide desse pensamento, jogue por terra esse pensamento, aprenda a descansar em Deus. São maneiras aqui que nós estamos trabalhando, nesse contexto, que vamos chegar ao pedido do sinal a Deus, porque, amado, antes de chegar nessa incredulidade do fariseu, de pedir um sinal, tem todo um caminho para chegar lá, sabe? Principalmente tratando-se quando você já é um cristão, né? Ou seja, não é de uma hora para outra que você chega à beira de um precipício da fé, como os fariseus assim, incrédulos, não é. A pessoa vai permitindo uma ansiedade, vai permitindo lá uma desconfiança, vai permitindo lá uma dúvida, ou então vai permitindo lá um sentimento de controle absoluto, vai permitindo uma cobrança exacerbada, autocobrança exacerbada, vai, às tantas a pessoa não sabe lidar com isso tudo. Ai meu Deus, eu quero um sinal. Movida pela incredulidade, amado, aprenda a confiar em Deus, a descansar no Senhor, todas as coisas vão entrar em ordem. Então, neste segundo milagre da multiplicação, o evangelista Marcos está salientando que a provisão de Deus é generosa para o seu povo. Agora, ele mostra que é necessário que aqueles que seguem Jesus confiem plenamente nele, confiem plenamente nos cuidados do Senhor. Você precisa confiar nos plenos cuidados do Senhor, para que não sejamos incrédulos como os fariseus, para que não permitamos que a incredulidade cresça em nosso coração. Mas a incredulidade, obviamente, é o inimigo número 1 da fé. Mas se você ficar lá alimentando, dando comidinha na boca para a incredulidade, às tantas você vai desconfiar de Jesus, desconfiar do poder de Deus e orar: ó Deus, eu só confio no Senhor se o Senhor me der um sinal desse jeito assim. Se o Senhor não me der esse sinal, eu não confio na tua palavra, eu não confio que o Senhor está fazendo, eu não confio, eu quero um sinal, eu quero um sinal, me dê um sinal. Ou seja, você já está, sabe, querendo colocar Jesus dentro dessa tua caixa da incredulidade, enfim, essa caixa que você criou. Então, ovelhinha amada, em toda a necessidade, toda, Deus cuida de nós extraordinariamente. Confie nisso, creia nisso, isso é compaixão. Marcos 8, 1-3 diz a palavra: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, veja, outra vez outra multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, vem aqui, por obséquio, vem aqui, vocês já viram lá que eu fiz aquele milagre? Vem aqui. E aí os discípulos chegaram lá, e Jesus disse o quê? Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que
que permanecem comigo e eles não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, eles desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então Jesus observou a necessidade das pessoas, fez a leitura do que estava acontecendo, e o que fez? Chamou os discípulos para comunicá-los: olha, eu tenho compaixão dessa gente. Então nós temos, obviamente, diversas necessidades. Você veja, temos necessidades espirituais, são muitas. E qual é a provisão desse Jesus compassivo e maravilhoso para as nossas necessidades espirituais? Pois se você ler Efésios capítulo 1, fica aí o dever de casa para a igreja, homework, para você trabalhar em casa. As bênçãos espirituais em Cristo consistem em quê? Nas riquezas da graça de Deus, que Ele derramou ricamente sobre nós. É isso que Efésios vai dizer. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, há uma necessidade espiritual? Há. Ela é legítima? Sim. Existe uma guerra espiritual tremenda. Tremenda. Tremula é tremenda a guerra. Mas existe uma provisão de Jesus? Sim, ele é muito maior. Leia depois Efésios 1. É muito maior. Ele já te abençoou, irmão. Agora você tem que aprender acerca destas bênçãos espirituais e fazer como lá o capítulo 6 de Efésios vai dizer. Ele começa o capítulo 1, o livro de Efésios, capítulo 1, falando das bênçãos espirituais, e vai terminar o capítulo 6 de Efésios dizendo: agora que você tem essas bênçãos todas, o que você vai fazer com elas? Tomai a armadura de Deus. Tomai. É como se tivesse, as bênçãos estão lá no site, mas você tem que fazer o download. O dinheiro está lá na conta, mas você tem que ir lá sacar. As bênçãos espirituais foram dadas, mas você tem que tomar a armadura de Deus. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que confessar a palavra, você tem que dar um bom testemunho. Você não pode andar por aí como um pervertido, sanguinário, ímpio. Você tem que andar por aí como um santo irrepreensível, não é verdade? Então, as necessidades espirituais, Jesus supre. As necessidades existenciais, amado, depois você leia 1 Pedro, capítulo 5, homework, trabalho de casa. Leia 1 Pedro, capítulo 5, você vai ver Pedro dizendo que Jesus às vezes Deus permite que nós passemos por circunstâncias difíceis, mas exulta a Deus nisso daí. Humilhe-te perante a mão poderosa do Senhor, porque em tempo oportuno, na tua vida existencial, no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. E depois de você ter sofrido por um pouco, Ele vai firmar, fortificar, fundamentar, fortalecer. Vai dizer que isto é a graça de Deus. Permaneça firme nesta graça. Então, amado, e Deus está cuidando de você. Você não é bastardo. Você é filho. Deus está cuidando de você. Mesmo nas lutas, mesmo nos sofrimentos, Deus está cuidando de você. Deus permite muitas das vezes que a gente vá trabalhando as coisas, para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente ganhe a capacidade de Deus de agir, na dependência dEle. Então Ele vai agindo por intermédio de nós, e vai falando, vai fazendo a obra, e vai trazendo a palavra, para que você cresça e amadureça. Então, em todas as necessidades, Deus cuida extraordinariamente. Confie nisso, crê nisso. Isto é compaixão. Deus está operando em nós, mesmo quando nós estamos como barata tonta, mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós não entendemos muito bem, a gente está meio João sem braço, desentendidos, não estamos compreendendo muito bem, por quê? Aí igual a Jó, lá problema de todo lado,
lambada de um, vento do outro, e um filho nem acabou de dizer um problema, já chega outro. Um servo nem acabou de dizer um problema, já chega outro falando de outro servo, de outro problema, e o vento, e a pessoa está lá, ai meu Deus, eu não sou cachorro não, no meio do problema. Amado, calma, calma, Deus não perdeu o controle da tua vida. Olha lá, rapidamente, versículos 4 a 9, Marcos 8, 4 a 9. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Olha lá os discípulos perdidos novamente. Tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe, fazer um milagre no meio do deserto, e agora de novo. Senhor, onde que a gente vai comprar pão para esse deserto? Vai fazer a pedra virar pão? E Jesus perguntou: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando 7 pães, partiu, após ter dado graças, e os deu aos discípulos, para que eles distribuíssem, repartiu entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, abençoou os peixinhos, mandou estes igualmente fossem distribuídos. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 7 cestos, eram 4.000 homens. E depois Jesus os despediu com a bênção. Louvado seja Deus. Então, amado, mesmo os discípulos de novo, perdido, sabe, tem aquele louvor, perdido na casa do Pai, perdido na casa do Pai. O cara está perdido na casa do Pai, sabe, desconfiando de Jesus. Mas de novo, Jesus, como é que a gente vai comprar pão para esse povo? E Jesus de novo, milagrosamente, compassivamente, isso é compaixão, isso é paciência. Ah, como Jesus tem paciência, mano. Ah, como Jesus tem paciência. Às vezes a gente sabe, amado, coração pedregoso, empedernido. E Jesus tem compaixão e vai operando e vai operando. Então, amado, preciso concluir em 3 minutos e 20 segundos, rapidamente. Diante da presença compassiva de Jesus, versículo 4, Deus proverá, confie. Olha lá. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Amado, quando a dúvida desses discípulos tentar assaltar a tua mente, como tenta assaltar a minha mente, olha meu Deus, está um deserto, como é que a gente vai fartar de pão? Ai meu Deus, a conta está virada, o cartão de crédito, como é que eu vou pagar? Já não sei, misericórdia, meu Deus, vou vender as cuecas, as meias, e só misericórdia. Amado, Deus proverá, Deus é fiel. Então os milagres da multiplicação, eles têm uma relação teológica com outros livros da Bíblia, e nos mostram, por exemplo, o maná do deserto, lá em Êxodo 16. Deus mandava o maná diariamente para o seu povo. Nunca faltou o maná. Nunca faltou a provisão da parte de Deus. Nunca faltou. Esses milagres da multiplicação são relacionados com a multiplicação dos pães por Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Esse mesmo milagre Eliseu lá atrás também fez. Então está em relação à continuidade literária. A Bíblia tem uma linha de continuidade literária, é uma palavra inspirada. Então, amado, está dizendo o que para nós? Deus proverá. Deus proverá. Você confia nisso, amado? Você crê nisto? Você crê que Deus vai providenciar para você? Você crê que se você estiver andando de acordo com a sua vontade, ainda que diante das nossas faltas de entendimento, mas a nossa disposição está de fiel e obediência ao Senhor, você crê que Deus vai prover, fique firme, amado. Então, não faz sentido colocar Jesus à prova. Não faz sentido colocar Jesus contra a parede
em xeque, não faz sentido. Isso é sinal de incredulidade, de coração duro, de entendimento muito tardio para compreender as coisas de Deus. Como nos versículos 11 e 12 de Marcos 8, os fariseus fizeram isso. Os fariseus colocaram Jesus contra a parede. Olha, se você é quem você está dizendo, a gente quer saber isso e aquilo, a gente quer que você faça isso e aquilo outro, a gente quer um sinal assim, assado, a gente quer isso, que a gente quer aquilo. Isso é falta de fé, isso é incredulidade. Não faz sentido você fazer isso. Se você sabe o Deus que você serve, se você sabe que Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano, que sabe mais do que você e eu. Amado, Deus sabe mais de biologia do que um biólogo. Deus sabe mais de ossos do que um ortopedista. Deus sabe mais sobre o coração do que o cardiologista. Deus sabe mais de ciência do que qualquer cientista. Deus é soberano. Ele é Rei de reis, Mestre dos mestres. Então, se você confia nele, então, amado, descansa no Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Os fariseus aqui repetiram os erros do deserto, de Israel do deserto. Incredulidade é pecado. A incredulidade desconsidera a Deus e a sua vontade. Incredulidade leva a pessoa à desobediência, como Israel desobedeceu no deserto, como os fariseus estavam aqui em desobediência e incredulidade. Incredulidade leva a pessoa a se afastar de Deus e da sua vontade. Os discípulos não eram incrédulos, mas os discípulos estavam com muita faltazinha de entendimento, muito preguiçosinhos, estavam lá muito descansadinhos. Acabaram de ver um milagre, viram o mestre andar no mar, viram o mestre abrir uma... Gente do céu! Jesus já tinha multiplicado pão e peixe, de novo, mesma coisa. Ai meu Deus, aonde? Aonde? Deus é fiel para dar provisão, amado. Jesus por fim diz, eles vieram de longe. Então Jesus está vendo, amado, o teu esforço. Jesus está vendo, amado, o teu desprendimento. Jesus está vendo o teu desejo de servi-lo, o teu desejo de ouvir a palavra dele. Jesus está vendo. E que se há alguém que esteja pela internet aí, longe, distante da casa do Pai, distante da obra do Senhor, é tempo de você estar desprovido da presença de Deus, desprovido da provisão de Deus, desprovido dos ensinamentos de Jesus. É tempo de você vir para a casa do Pai. Eles vieram de longe, eles estão aqui. Eu tenho compaixão desta gente. Certamente, amado, é hora de você começar uma nova história em sua vida. Ouça o chamado de Deus, confie em Deus de todo o teu coração. Para de bater cabeça em tudo quanto é lugar por aí, sabe? Para de viver assim, em altos e baixos, ansioso, querendo ter o controle de tudo. Descansa no Senhor, volta para a casa do Pai, aprenda a palavra de Deus, cresça em graça e em conhecimento. Deus vai te dar entendimento mais apurado da vontade dEle. Deus vai te dar entendimento do que Ele está operando. E certamente, amado, creia, a provisão vai chegar, a porta vai se abrir, o milagre da parte de Deus vai acontecer. Eu creio, eu recebo, chamo a existência e declaro sobre a tua vida graça, misericórdia, bênçãos e paz da parte do Senhor. Então, quando orar a Deus, ao invés de estar lá, Deus, toda hora, quero sinal, dá um sinal assim, dá um sinal para aquilo, dá um sinal assim, parece até que está no trânsito, sinal verde, amarelo, sinal. Em vez de ficar toda hora pedindo sinal, amado, amadureça, cresça, confia em Deus e na sua obra. Em nome de Jesus, grandes coisas serão feitas, porque Jesus é compassivo. Confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?
Então, olha, a igreja amada, louvado seja Deus, assim seja, assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus. Hoje recebi um vídeo aí do nosso mestre Cuca, nosso mestre de obras, seu Ricardo, da nossa igreja lá de Itaipu, me enviou o vídeo das obras. Louvado seja Deus. Ele veio gravar, tem aptidão para cineasta aí, gravador. Ele foi gravando assim, andando pela igreja inteira e gravou lá o altar. Está simplesmente maravilhoso. Louvado seja Deus. Parabéns à equipe maravilhosa que está fazendo essa obra. Deus seja louvado, a Deus toda a honra e toda a glória. Está linda, linda a casa do Pai, aquele templo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Suas orações continuem, perdurem suas orações, toda a provisão da parte de Deus seja dada. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Marlene Silva de Almeida, a mãe do nosso presbítero Valdécio. Fez muitos exames aí esses dias. Graças a Deus, todos os exames estão bons. Graças a Deus, todos os exames bons. Louvado seja Deus por isso. Nossa irmã aí, declaramos saúde perfeita sobre a tua vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela nossa querida, amada pastora Daisy Lúcia Nogueira de Almeida. Estava também com torcicolo, muitas dores. Graças a Deus já está bem, está saudável, está curada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Minha mãe querida e amada, nossa pastora, louvado seja Deus. Graças a Deus, está curada, em nome de Jesus. Amém? Continuar orando pela vida da irmã Rosiane Brito, missionária, está aguardando a biópsia aí, a questão da mama, em nome de Jesus, sarada. Irmã Socorro também fazendo muitos exames aí e tudo mais. Essa semana agora teve a formatura lá da sua filha. Parabéns, abençoada, louvado seja Deus pelas maravilhas. Irmã Socorro, nós temos um carinho muito grande pela irmã Maria Socorro, que é uma bênção do Senhor em nossas vidas. Também louvar a Deus e orar pela vida da irmã Joana. Orar pela vida da irmã Joana. Joana, 14 aninhos de idade, ela fazendo lá uma investigação e já sabe o que é, constatou a artrite idiopática juvenil. Vamos estar orando, continuar orando pela vida dela também. Não esqueça, Joana, uma criança, em nome de Jesus, seja curada, sarada. E ainda Jaqueline de Oliveira Reis, que é a irmã da abençoada Cássia, câncer de mama, no pulmão e investigando o fígado. Está uma situação delicadíssima. Por favor, vamos orar pela vida dela, que ela possa ser tocada, possa ser curada, possa ser restaurada, possa ter aí um encontro poderoso com o Senhor Jesus Cristo e ver a sua vida transformada, curada, para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Pai, nossas orações são voltadas para essas pessoas, essas famílias. Existem agora outras pessoas também com as suas necessidades que estão chegando, estão orando junto conosco nesta live. Pai, Tu és o Deus de toda provisão, Tu és o Deus de toda graça, Tu és o Deus de toda misericórdia, Tu és o Deus cuja presença faz toda a diferença, toda a diferença. O povo no deserto com Jesus está amparado, porque Jesus está presente, portanto, ó Pai, nesta relação que nós temos contigo, nós só temos a crescer, nós somos chamados a crescer, a aprender, porque nós somos feitos de carne e osso, nós temos uma alma, sentimentos humanos. Às vezes nós somos assaltados em nossos pensamentos pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade. Às vezes aquele pensamento que vem igual um perdigoto, ele
pula e vem, bate na gente. Aquele pensamento: onde nós vamos comprar pães para toda esta gente? 200 denários de pães para toda essa gente. Aonde a gente vai conseguir? Onde é que está a fonte? Da onde é que vai vir a provisão? Da onde é que a porta vai se abrir? Como é que vai vir o milagre? Eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória. Esses dias, pai, eu estava lendo comentários na internet, e lá uma jovem escreveu um comentário numa postagem assim: eu sou a única que fico entrando na conta bancária para ver se caiu algum adiantamento. Eu sou a única que faz isso, ou mais alguém? Eu achei aquilo engraçado, porque isso é a realidade da maioria de nós. A gente fica na expectativa de portas se abrirem, milagres acontecerem, vitórias chegarem, às vezes pedindo um sinal, meu Deus, um sinal. Deus, eu vou abrir aquele e-mail, eu quero um sinal, Deus. Quando eu abrir aquele e-mail, eu quero ver aquela resposta, um sinal. Deus, quando eu abrir lá a conta, eu quero ver lá uma bênção, um sinal que eu preciso, um milagre. Às vezes nós somos diariamente assaltados por esses pensamentos. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa humanidade. E a beleza da presença de Jesus é o tratamento disso. É o tratamento, Senhor, sobre as nossas vidas, onde o Senhor vai operando em nós, vai tratando dos nossos corações, tratando dos nossos sentimentos, tratando dos nossos pensamentos, amadurecendo a nossa vida. E o Senhor, como é um Deus compassivo, já começa o texto dizendo: eu tenho compaixão dessa gente. Depois o Senhor, que é um Deus compassivo, diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, Jesus, tu estás trabalhando em nosso caráter, trabalhando em nossas ferramentas espirituais, porque obviamente, Senhor, tu sabias que os teus discípulos não teriam condições. Esses 200 denários de pães seriam, sei lá quantos, um ano de trabalho. Eles teriam que ter aí meses e meses de trabalho reunido, dinheiro, para comprar pão e peixe para aquela gente toda. E o Senhor sabia que eles não tinham isso. O Senhor mesmo, quando enviou os discípulos, enviou sem nada. Ela leva só a roupa do corpo, eu vou dar a provisão. Então, isso é um aspecto, Pai, da beleza do teu tratamento sobre a nossa vida, que o Senhor está nos elevando a um patamar de relacionamento contigo, que só pelos olhos espirituais, só podemos compreender isso pelos olhos espirituais, porque diante de toda a nossa humanidade, diante dos nossos pensamentos terrenos, diante dos nossos sentimentos humanos, nós buscamos por segurança, nós buscamos por condições, terreno firme para caminhar, nós buscamos por indicadores. O mercado financeiro busca os indicadores para fazer as suas aplicações e investimentos. Os médicos, quando olham para o ser humano, eles buscam lá os indicadores sanguíneos para poder fazer o tratamento. Toda a nossa racionalidade, toda a nossa questão humana do mundo terreno está baseada nesses indicadores, baseado nesses cálculos. Inclusive, isso faz parte também de uma vida cristã saudável. Nós devemos ter esta capacidade de entendimento para realizar as coisas. Agora, o Senhor aqui está elevando
essas pessoas, esses discípulos, a um nível maior, dizendo a eles: filhos, quando tudo parece contrário, quando tudo parece impossível, quando vocês estão diante de uma multidão faminta e só tem 5 pães e 2 peixinhos, é como aquele vídeo da internet. A internet hoje dá muita ideia, né? E a gente tem lá um vídeo que o cara pega 300 contas lá, bota uma conta em cima da outra e pega R$300. Eram os 300 vezes os tantos milhões de midianitas. Pai, no meio desses impossíveis, o Senhor está dizendo: eu tenho compaixão de vocês. Os discípulos não estavam entendendo, eles tinham um coração tardio para entender que eles estavam diante do Rei dos Reis, diante do Senhor de toda a provisão. E Jesus levou eles ao limite, um deserto, milhares de homens, mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos. Dai-lhes vós mesmos de comer, porque eu tenho compaixão dessa gente e eu não posso despedi-las em jejum, porque elas irão desfalecer pelo caminho. E elas vieram de longe. Elas vieram de longe. Pai, aqueles que querem ser discípulos de Jesus precisam aprender a confiar no Mestre. Precisam pedir esta graça de desenvolver a confiança. Porque às vezes não tem sinal nenhum. E às vezes quem pede sinal é considerado incrédulo, como aqui nesse contexto os fariseus. E às vezes a gente fica meio receoso para orar, porque a gente não sabe nem orar como convém. Deus é soberano, Deus sabe de tudo, a gente é limitado, não consegue ver atrás da parede, cheio de pensamentos às vezes que nos assaltam de incredulidade, e às vezes a gente tem até receio de orar, porque vai que a gente ora e fala uma besteira, vai que a gente ora e estraga tudo na oração. Romanos capítulo 8, a palavra diz que Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Pai, é maravilhoso saber que mesmo nas nossas faltas de entendimento, mesmo diante do nosso coração e mente tardios, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Pai. O Senhor continua sendo compassivo. O Senhor continua tendo prazer em dar generosa provisão para aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Então, Pai, o que nós temos a pedir nesta hora é que o Senhor nos ensine, Pai, a confiar em Ti. Que cada ovelhinha possa, através desta confiança em Deus, desse aprendizado, possa dissipar a ansiedade. Que a ansiedade seja esmigalhada hoje, Pai. A ansiedade seja esmigalhada hoje, Pai. Que ninguém perca uma noite de sono, não perca nenhuma noite de sono, por causa da ansiedade, porque tem conta para pagar, porque há risco de perder o trabalho,
porque não sabe como vai ser quando chegar na velhice, se vai ter aposentadoria ou não, se vai ter condições de sobrevivência ou não. Pai, que nós aprendamos a confiar no Senhor e a nos apegar à Tua palavra que está dizendo: eu tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão. Meu Pai, que aquela vida que está agora chorando, aflita, cheia de necessidades, no meio de um tiroteio espiritual, dúvida para um lado, ansiedade para o outro, pensamentos que nos assaltam, que nos levam a tentar a Deus. Eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero isso, eu quero assim, é um sinal, eu quero um sinal. Que nos tentam pela nossa falibilidade, pela nossa criancice espiritual, às vezes pelo desespero. Aqui nesse caso eram os fariseus incrédulos tentando a Jesus, mas às vezes é um desespero, é uma criancice espiritual, como os discípulos que estavam lá naquele mar, e Jesus na quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, teve a primeira vigília da noite, de 18 horas, de 6 às 9, a segunda vigília da noite, de 9 à meia-noite, a terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã, na quarta vigília da noite, quase amanhecendo, é que Jesus foi socorrer aqueles discípulos. E às vezes nos parece que o socorro é tardio, e a gente está lá no mar: meu Deus, eu vou me afogar. Mas diante desse clamor, diz que Jesus vem andando e diz: não temais, sou eu. Não temais, sou eu. Então, Pai, aqueles que estão diante de crises existenciais, necessidades existenciais, questões que estão acima da sua capacidade, não sabem como vão fazer para honrar os débitos, honrar as contas de casa, honrar os desafios. Aqueles que estão, Pai, diante de laudos médicos terríveis, como o caso da Jaqueline, câncer pulmão, câncer no pulmão, câncer de mama, investigando o fígado. Pessoas que estão aí desesperadas, Pai, sem saber aonde recorrer. Pai, que a Tua boa mão de graça e compaixão esteja sobre cada vida nesta hora, Pai, despedaçando todo jugo, despedaçando, esmigalhando a ansiedade, quebrando agora as correntes da depressão, arrebentando nesta hora, Pai, com todo o complexo, com toda a intimidação, com todo o sentimento de menos-valia, de impotência, toda a ansiedade, todas as síndromes quebradas agora, meu Deus, porque Tu estás conosco neste deserto, e Tu és o Deus compassivo e de toda a provisão. Para que ninguém viva ansioso, que ninguém viva agitado, Pai, na dependência de ansiolíticos, na dependência de nada, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, a Tua presença compassiva, Pai, trabalhe em nossos corações de tal maneira, mas de tal maneira, que acima de todos os indicadores humanos, nós tenhamos aquela paz,
Ah, santo, santo, santo! Aquela paz que o apóstolo Paulo pregou em Filipenses, a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós fazemos esta oração nesta noite, Pai, em o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amadas ovelhinhas, queridas ovelhinhas de Jesus, família na fé, mais que vencedores em Cristo, família poderosa, família de Deus, rebanho de Cristo Jesus. Estamos chegando ao final desta live, 8 horas e 30 minutos. Quero cumprimentá-lo, quero agradecê-lo por estar até o final aqui conosco, agradecê-lo por curtir, comentar, compartilhar essa live. Quero convidar aqueles que ainda não fizeram, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Nós temos lá o desejo de crescer esse canal. Quem sabe a gente consiga chegar próximo ao final de ano com 400 pessoas. Estamos lá chegando a 300 agora. Então compartilhe com familiares, com amigos, nos grupos. Peça para que eles se inscrevam e compartilhem com outros. Certamente eles serão beneficiados com o conhecimento sólido da palavra de Deus. Amém? CC_Missão Evangélica. CC_Missão Evangélica é o canal do YouTube da igreja. Amém? Então que você tenha uma noite abençoada, maravilhosa, que você tenha um sábado irradiante de alegria, bênção sem medida sobre a tua vida. Estendo aí nossa destra de comunhão e alegria também com a nossa irmã Ildinha Andrade, lá em Penedo. O presbítero Jorge está fazendo lá uma visita para a nossa amada irmã. Beijo carinhoso, família Andrade, irmã Ildinha, em nome de Jesus, tá bem? Quero estender nossa destra de comunhão, de alegria, de amor com as ovelhinhas de Jesus. Lembrar que domingo nós estamos aqui na casa do Pai. Nossa querida, amada pastora Deise, em nome de Jesus, estará trazendo a mensagem, trazendo a palavra do Senhor, se Deus quiser, e será uma bênção. Se Deus quiser, estaremos todos aqui reunidos para glorificar a Deus. Então, não falte, não perca, domingo 9 horas da manhã, venha celebrar, venha adorar a Deus, Rua General Roque 340, próximos da Praça Sans Pena, tá bem? Venha celebrar a Deus em espírito e em verdade, com alegria, em nome de Jesus. Mensagem trazida pela pastora Deise, nossa amada pastora, em nome de Jesus. E em breve, se Deus quiser, estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, região oceânica de Niterói, Itaipu, na sede da nossa igreja, Comunidade Cristã Missão Evangélica. As suas orações pela nossa igreja, suas orações, por favor, pelo nosso ministério. Tenho pedido reiteradamente as orações, tanto pelas nossas obras, tanto quanto pela aqui a Igreja da Tijuca. Que Deus, em sua infinita provisão e misericórdia e graça, nos possa também conceder um espaço próprio aqui na Tijuca, uma sala, um lugar, para que a gente possa livrar a igreja do aluguel. Nós pagamos R$5.000 de aluguel aqui. Esses R$5.000 de aluguel, nós conseguimos aí montar 2 equipes de louvor. Sabe que temos irmãos que nós temos o prazer de ajudar, o prazer de contribuir. Conseguiríamos aí formar 2 grupos, um para cá, para Tijuca, outro lá para Itaipu, 3 vezes na semana, né? Com 3 participações na semana e todo o grupo completo, incluindo ministro de louvor, tecladista, guitarrista, baixista, baterista. Ou seja, com esse valor que nós pagamos de aluguel aqui. Então, tirar aqui do aluguel vai ser um alívio e uma bênção. Eu creio, sempre criei e continuarei crendo no Deus de toda a provisão. Boa noite, ovelhinha amada. Graça, misericórdia, amor, paz, da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Misericórdia e bênção sobre a tua vida.
uma noite de paz e de alegria para você. Um beijo grande no seu coração. Fique na santa paz e graça do nosso Deus maravilhoso, Cristo Jesus, Deus compassivo e misericordioso. Lembrando que nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém.